Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Vem e Vê. O título desta primeira semana, A Voz do que Clama no Deserto, e o título da segunda-feira, Unidos pela Vida do Corpo de Cristo. O versículo, João 6,63, que diz, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois nesse ano que se inicia, nós temos uma certeza, a de que o Senhor estará conosco todos os dias. De que as tuas palavras, que são espírito, que são vida, estarão sendo dispensadas para nós, para nos guiar, para nos alimentar, para que cada vez mais nós conheçamos o teu coração, para que cada vez mais nós conheçamos o teu plano, a tua pessoa. Fala conosco hoje, Senhor, e fala conosco por toda a nossa vida. Nós não queremos perder o teu falar, queremos sempre ouvir a tua voz, Senhor. E também, nesse dia, nós te pedimos humildemente, Senhor, guarda-nos em ti, livra-nos de todo mal. Não permita, Senhor, que tropecemos, não permita que sejamos enganados, que caiamos nas armadilhas de Satanás. Pelo contrário, que o Senhor cada vez mais fortaleça-nos e possamos ser firmes no caminho que o Senhor tem nos conduzido, sempre dependendo do teu Espírito, recebendo a tua palavra e seguindo a direção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e ainda por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Unidos pela Vida do Corpo de Cristo. Cada um de nós, irmãos, quando crê no Senhor Jesus, recebe para dentro de si a vida de Deus. Mas essa vida de Deus, ela precisa crescer. O corpo de Cristo, irmãos, ele não é uma instituição religiosa com normas jurídicas, regras de conduta. Pelo contrário, é algo orgânico. E o nosso crescimento, irmãos, em vida, ele também é algo orgânico. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, todos nós que recebemos a vida de Deus, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, mas ainda somos como crianças recém-nascidas. Então precisamos do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E nesse sentido, irmãos, principalmente quando nós nos convertemos, muitas coisas na palavra são difíceis de nós entendermos. Por isso, irmãos, o Senhor tem nos dado a palavra profética. Por quê? Porque essa palavra que vem da própria Bíblia, ela vai nos unindo. Uma criança, seja você recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, ela vai nos unindo de forma orgânica e vai nos levando a cada vez mais experimentar o leite, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Senhor, a conhecer o coração do Senhor, a conhecer os princípios importantes da palavra de Deus, o caminho que nós devemos trilhar. Isso, então, irmãos, não é algo segmentado. Você vai ouvir essa palavra, aquele outro que é mais experiente vai ouvir a outra palavra. Não. Essa palavra, então, vem para nos unir como um corpo e circulando entre nós, irmãos. Vem trazendo os nutrientes da palavra de Deus que nos fazem crescer de forma orgânica, não de maneira mecânica, não de forma religiosa. Essa palavra, irmãos, ela visa nos fazer crescer. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Os Coríntios, no começo da epístola, ele começa a tratar alguns problemas que havia entre os coríntios. Então, o que ele fala? Ele diz assim, logo no começo do capítulo 3,
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Quer dizer, uma coisa é quando você acaba de se converter. É normal que você seja criança em Cristo e ainda tenha muitas coisas carnais na sua vida. Mas conforme você recebe a palavra, você abandona essas coisas e vai se alimentando, e aí você vai crescendo. Agora, aqui o que Paulo fala? Ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu não quero focar na parte negativa, mas eu quero tocar no ponto em que a palavra que o apóstolo Paulo dava para os coríntios, irmãos, era exatamente para o crescimento deles. E essa palavra de Paulo, ela vinha de onde? Ela vinha de Deus. Agora, o que acontecia com os coríntios? Nós sabemos que muitos coríntios não consideravam o apostolado de Paulo. Logo, por não considerar o apostolado de Paulo, eles não recebiam a palavra de Paulo com fé. Se você não recebe a palavra com fé, ela não produz nada. Então você tem aqui a experiência dos coríntios e depois você tem a experiência dos tessalonicenses. Se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, você vai ver que a palavra que Paulo dava para eles, que era a palavra de Deus, ela produzia algo neles de tal forma, agora estou falando dos Tessalonicenses, que eles se tornaram um exemplo da região. É o que Paulo fala no versículo 7 do capítulo 1. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, quando Paulo, irmãos, ele falava a palavra profética, ele falava a palavra de Deus, essa palavra vinha para eles e tomada por fé era como alimento. Aqui você vê a situação dos coríntios. Olha o versículo 3, voltando para 1 Coríntios 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? O que Paulo queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, irmãos, porque eles não cresciam, eles ainda ficavam presos nessas coisas de criança, de recém-nascido espiritual, ainda coisas carnais, que é ciúme, contenda, divisão, ira, enfim, todas essas coisas, né, que em Gálatas nós vemos que são as obras da carne. Conforme nós nos alimentamos da palavra, irmãos, nós vamos, e eu falo da palavra que sai da boca de Deus, né, da palavra que é espírito, que é vida, não meramente o conhecimento da palavra que vai ficar só na sua mente, mas não vai mudar a sua vida. O conhecimento da palavra desse tipo até um ateu tem, o próprio Satanás tem, mas não muda nada, porque a palavra precisa entrar no nosso ser. Cristo quer habitar no nosso coração. É ali, irmãos, ali no nosso coração que as coisas começam a mudar, porque ali começa a mudar a nossa alma. Começa a haver transformação, começa a haver crescimento. Então, no corpo de Cristo, irmãos, para que haja o crescimento, você precisa entender a importância da circulação da palavra. Veja, eu vou dar um outro exemplo, agora em Hebreus 5, com relação a receber a palavra, a ouvir a palavra, receber a palavra e crendo, não é? E essa palavra gerar crescimento. Veja só, em Hebreus 5, a partir do versículo 11, o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Veja, principalmente o livro de Hebreus, ele nos mostra o funcionamento da palavra profética. Por quê? O escritor de Hebreus, ele vai lá no Antigo Testamento. Até então, a palavra de Deus para eles era só o Antigo Testamento. Só depois que João escreveu o Apocalipse, então a palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento foi finalizado. Então por exemplo, o escritor de Hebreus fazia? Ele buscava no Antigo Testamento trechos e trazia esses trechos e dispensava a realidade desses trechos, de modo que os irmãos entendessem as alegorias, entendessem os princípios, os exemplos. Quando ele fala, por exemplo, de Melquisedeque,
do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Quando em capítulos anteriores ele usa a experiência do povo de Israel para dizer para nós não sermos duros de coração. Então o sentido da palavra profética é esse. Dentro da palavra de Deus, irmãos, nos trazer a revelação, o alimento para que nós continuemos caminhando de acordo com a vontade de Deus. E aqui, o que o escritor diz? Ele diz assim, eu tenho muitas coisas para dizer, e são coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Da onde vem o problema? Por que se torna criança? Por que permanece como criança? Aqui está claro, irmãos. E lá em Coríntios também. Tardio em ouvir. Recebe a palavra, mas não ouve com fé. A palavra Cristo não habita no coração. Não muda nada. Ora, versículo 13, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Aí acontece o quê? Aquilo que a gente vê em 1 Coríntios 3, quando Paulo fala, olha só, ainda tem ciúmes, tem contenda entre vocês, vocês estão em divisão. O resultado vocês são crianças, vocês só olham ainda para o próprio umbigo. Mas o alimento sólido, versículo 14, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, veja irmãos, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o que Deus quer, irmãos, nos enviando essa palavra? Ele quer nos fazer crescer. O crescimento para a salvação, é o que Pedro fala. Essa salvação é a salvação da alma, irmão, salvação completa. A salvação que vai nos tornar vencedores. Porque no próprio livro de Hebreus nós vemos que hoje o Senhor Jesus, ele venceu e ele tem conduzido muitos filhos à glória. A palavra profética não vem de um homem, irmãos. Ela vem do próprio Senhor. É a direção do Senhor para a sua igreja. E por que nós precisamos dessa palavra? Porque senão, irmãos, nós perdemos o foco. Nós, às vezes, pegamos apenas a parte que nos interessa da Bíblia e aplicamos. E a parte que nós não gostamos, igual uma criança faz mesmo, a gente deixa de lado. Veja, por exemplo, as 7 cartas que o próprio Senhor mandou em Apocalipse para as igrejas da Ásia. Das 7 cartas, irmãos, pelo menos 5 eram cartas de correção, mostrando que as igrejas estavam desviando para um caminho que não era a vontade de Deus. Daí a importância, irmãos, da palavra que o Senhor tem nos dado nesse tempo final. E essa palavra, irmãos, ela vai circulando entre nós e aí ela vai também nos ligando. Por quê? Porque aí nós falamos a mesma coisa, nós tocamos no mesmo sentimento. Lógico, cada um com a sua experiência, compartilhando a sua experiência, compartilhando aquilo que o Senhor lhe deu, mas sempre ligados por essa palavra. Para finalizar essa segunda-feira, e para você entender bem esse sentido, eu vou ler na página 8 o segundo parágrafo. Veja só. Compreenderemos melhor este ponto usando o corpo humano como ilustração. Cada indivíduo tem trilhões de células e a alimentação de cada uma delas é feita pelo sistema circulatório. A circulação sanguínea é responsável por levar nutrientes e oxigênio a todas as células do corpo. Ele extrai os nutrientes do intestino delgado e os distribui às células. Nossos pulmões fazem a troca de dióxido de carbono por oxigênio. O oxigênio obtido também é distribuído pelo sangue. Espiritualmente falando, a corrente sanguínea leva a palavra e o espírito aos membros do corpo de Cristo. A palavra é o nutriente e o espírito é o oxigênio. Quando o nutriente se encontra com o oxigênio, ocorre a combustão, gerando energia e força. É semelhante ao motor de um automóvel. A gasolina e o oxigênio juntos são injetados no cilindro. Essa mistura, pela pressão do pistão, gera uma explosão ou uma combustão que, por sua vez, produz energia para mover o veículo. A circulação da palavra e do Espírito leva a vida aos membros do corpo de Cristo. Essa vida nos energiza, dando-nos força para servir ao Senhor, para fazer imersão na palavra, dar gritos de guerra, pregar o evangelho, praticar a comportagem. Assim, avançamos até cumprir
a vontade de Deus.